Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal quando nós falamos sobre saúde. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui em nossa bancada o Dr. Vilmar Pereira, cardiologista e hemodinamicista, e Dr. Marcos Vinícius, nefrologista e superintendente do HC, do Hospital de Clínicas da UFO. Dr. Vilmar, Dr. Marcos, é um prazer muito grande tê-los aqui em nosso Doses de Saúde dessa semana. Muito obrigado. Prazer é nosso. E eu esqueci de falar, o assunto nosso hoje é importantíssimo, hipertensão. E tudo que gira em torno de hipertensão arterial. Vocês prestem atenção aí, que é muita informação importante. Doutor Vilmar, hipertensão é tido como um dos maiores fatores de risco de morte. Como é que é isso? A hipertensão é o dado isolado quando em mortalidade mundial. Ela é o maior fator de risco isolado para o evento de morte. Por quê? A maioria das mortes são as doenças cardiovasculares, tanto o infarto quanto o AVC. Então, a hipertensão isoladamente é o fator de risco mais prevalente em todo o mundo. Que coisa. Doutor Marcos Vinícius, a longo prazo, a hipertensão, ela atinge severamente os rins. Sim. Primeiro, agradecer o convite, por estar aqui, agradecer. É um prazer estar aqui ao lado de você, doutor Vilmar. No mundo, hoje em dia, né, a hipertensão é a segunda principal causa de pacientes fazendo ou com necessidade de fazer diálise ou transplante, né? O diabetes já supera isso no mundo todo. No Brasil, ainda é considerada a hipertensão como a principal causa. Uma doença silenciosa, sem grandes manifestações. No rim, né, principalmente, não tem nada. Do ponto de vista do coração, pode levar a infarto, né, a ter AVC. O rim, ela é silenciosa. Quando se descobre, né, alteração da função do rim, as pessoas até assustam, né? Mas no Brasil, ainda considerada a principal causa de paciente em programa de diálise e de transplante. E pode levar até o caso de transplante, como você está falando, Sim, falência geral do faz, exatamente isso. Ainda é a principal causa. A hipertensão maltratada, não é, até para não assustar, né, os seus ouvintes aí, não é todo mundo que tem pressão alta que vai ter. Principalmente aquela que não se controla com o passar do tempo, né, com o acometimento do rim. Esse controle vai ficando cada vez mais difícil, levando ao ponto de necessidade de diálise e transplante, né? Eu gosto de brincar com os cardiologistas, né, que o coração ele não faz pressão subir, né? Apesar de ser grande maioria do tratamento feito pelo cardiologista, o coração sofre com a pressão alta, né? Já o rim, ele tanto sofre com a pressão alta como pode ser causa também. E às vezes a pessoa não procura, né, saber através da consulta com o nefrologista se o rim é culpado ou não da história ou se está sofrendo a consequência da pressão alta a longo prazo, né? Os rins doem, doutor? Dói exclusivamente, né, quando ele tem um processo obstrutivo, né? Então, quando a pedra, né, sai do rim, pedra dentro do rim não vai dar dor. Quando ela sai do rim, cai no canal, né, que liga o rim até a bexiga, né, no ureter, existe como se fosse uma capa que envolve o rim, ela distende como uma bexiga e dá a famosa cólica de rim. As outras doenças que acometem o rim não tem sintoma nenhum. É uma dor horrível, né? Diz que é pior do que a dor do parto. Isso não vamos saber nunca, né? Mas diz que a coisa é feia. Mas, infelizmente, essas doenças que levam a pessoa à necessidade de diálise ou transplante não tem esse sintoma clássico de dor, né? Às vezes a pessoa é encaminhada a um consultório, né, com um achado de alteração da função do rim e quer ligar isso, né? Mas realmente eu senti uma dor nas costas e tal, e a dor do rim não é assim. É uma dor aguda, muito forte, muito intensa, né? Mas não tem relação com movimentação, nem com pegar peso, nem com sentar muito tempo, nem com dirigir o carro, né? É extremamente silenciosa. Por isso que todo mundo que tem pressão alta e diabetes deve fazer, pelo menos uma vez no ano, um exame simples de ser feito, uma dosagem de uma substância no sangue que aumenta quando o rim não filtra, e um exame de urina. Tem um marcador lá que, a partir do momento que o rim está tomando pancada durante muito tempo, vai começar a perder proteína na urina. E um exame simples, barato, unidade básica de saúde tem, que deixa de ser feito. E todo mundo fica esperando a dor, né? A dor não vai ter. Nessas situações, não. Ao contrário do coração que reclama, né?
do infarto, etc. Ou quando tem um AVC, tem uma perda de movimento. Do rim só se descobre com esses pequenos exames que são feitos, muito úteis para diagnóstico e evitar a progressão para uma doença que todo mundo tem medo, né? Que é a doença renal crônica, necessidade de diálise, etc. A hipertensão, qual é o sintoma dela, doutor? Olha, como o Marcos falou, a maioria é uma doença totalmente assintomática. E às vezes a pessoa pode estar feliz da vida aí, numa festa, se divertindo, e ela, por algum motivo, uma brincadeira, minha pressão arterial, ela está extremamente alta. E o cara fala, mas como assim? E é isso que acontece, porque ela ser silenciosa. Até pelas doenças renais, quando a doença renal causa a hipertensão. Em alguns casos, a doença renal pode ter dor, sintomas renais prévios. Nos casos das doenças obstrutivas, aí são casos muito raros, né, que podem ter doença. O cálculo renal pode levar à falência renal por obstrução não tratada. Mas isso é uma doença também de longa evolução. Aí o cara se entupir a saída dos rins de cálcio e ele deixa de filtrar e pode adoecer e diminuir todo o processo filtrativo, a capacidade do rim de filtrar. Mas isso é raro, né? Então, assim, é a única situação que poderia levar a dor no rim, né, doutor Marcos? É, só obstrução. É só uma obstrução, que é raro nesse patamar. E lembrar que quando as doenças renais causam a hipertensão, é mais comum isso, principalmente em hipertensão em pessoas muito mais jovens, em crianças, que às vezes a criança vai no pediatra por algum motivo, vai lá, está com a pressão alta e o problema é renal. E não tem dor, né? No caso das glomerulopatias, que aí quem... É uma ligação muito íntima, então. É isso. E quem trata isso muito bem é o nefrologista, né? Mas então a hipertensão é silenciosa. Às vezes a primeira manifestação da hipertensão já é a lesão em órgão-alvo. O que é o órgão-alvo? Aqueles órgãos que a hipertensão machuca ao longo do tempo. O primeiro deles e mais frequente são lesões cerebrais, né? E coração, olhos, né? E os vasos sanguíneos, a aorta, distensão de uma aorta. Faz um raio-x de tórax, o sujeito vê uma aorta muito grande. E às vezes isso é muito importante, porque como ela é doença silenciosa, a pessoa só vai descobrir quando tem um evento. E às vezes mesmo assintomático. Quando ela vai no oftalmologista, por exemplo, o oftalmologista pode nos predizer se o olho sofre de hipertensão ou não, porque o vaso é o mesmo. E existem alterações oculares, né, que são bem sugestivas de hipertensão. O médico pode inferir, olha, isso é hipertenso. E tem um caso notório de um colega que procurou o médico por algum motivo. O colega dele, ele era oftalmologista e procurou, falou, vamos fazer um fundo de olho. A hora que o colega fez o fundo de olho, mas você é hipertenso? Ele, não sou, sempre meço a pressão e é normal. E aí ele fez, eu falei, então vamos investigar. Aí fizeram um mapa, que é aquele aparelho que liga 24 horas, para saber como é que a pressão no ambiente de trabalho é o Holter de pressão arterial. A hora que esse profissional estava fazendo cirurgia, a pressão dele ia lá em cima, chegava a 18, 17. Então, era uma pressão assim, mascarada, porque ele não sabia, né? Ele não ia medir lá no serviço, só que estava operando, então, mesmo assim, produziu lesão órgão-alvo. Então, os sintomas oculares podem aparecer mais cedo. E quais são? Borramento da visão, né? Hemorragias intrarretinianas, tá certo? Então, o oftalmologista tem um papel importante também no diagnóstico de hipertensão arterial por pessoas que não sabem que são hipertensas. Por exemplo, chega no oftalmologista, comigo já aconteceu isso, assim, ou levou a medir a pressão do seu olho. Não, isso não é a mesma coisa. Tem nada a ver. Não, senhor, não tem nada a ver. Isso é outra história. A pressão intraocular são doenças ligadas ao que a gente chama de glaucoma. A outra é a pressão nos vasos arteriais. E a outra é do líquido dentro do olho. São coisas distintas. Doutor Marcos Vinícius, é uma pergunta que já me fizeram aqui. A água para os rins, isso é fundamental? É assim, é lógico que a ingesta de água previne algumas coisas, né? Por exemplo, quadros de pedra no rim recorrentes, infecção de urina e tal. Essa doença que a gente está falando de perder função,
não tem nada relacionado à ingesta ou não, né? Porque não é tomando ou deixando de tomar que eu vou deixar de ser hipertenso, que eu vou deixar de ser diabético, né? Mas, assim, a hidratação adequada evita algumas doenças do rim, sim, né? A longo prazo, né? Isso pode... Episódios repetidos de desidratação, por exemplo. Quem trabalha em condições climáticas extremas, ambiente muito quente, isso pode dar problema a longo prazo, né? É descrito isso. Mas não evita essa doença grave do rim que todo mundo tem medo, né? Mas evita em quem tem tendência a formar cálculo, infecção de urina, acho que sem dúvida nenhuma, né? Eu queria só dar um palpite com relação ao sintoma, né? Faz favor. Até para alertar quem nos ouve, né? Que todo mundo fica imaginando que, eu tô com dor de cabeça, eu vou estar com a pressão alta. Então, isso é muito raro de acontecer. Não esperar ter esse tipo de sintoma, que não vai ter. Quando tem, pode sair correndo que a coisa tá feia, né? Então, não é um sintoma comum. Às vezes acontece da pessoa estar com dor de cabeça, aferir a pressão e está alta. Mas dor de cabeça faz pressão subir, dor de dente, dor de barriga, dor no braço, pode até dor de cotovelo. Dor é uma situação que faz pressão subir, estresse, etc. E aí, muitas vezes, a pessoa fica esperando ter alguma coisa, como o Dr. Vilmar está falando, e não vai ter, né? Esse sintoma de hipertensão que você perguntou, infelizmente, quando tem, são os casos mais graves, né? E a gente não pode ficar esperando ter sintoma, não. E nem tentar correlacionar esse sintoma com os achados. Não costuma ser assim, né? Bacana a sua colocação, Marcos. Eu queria colocar ressaltar que quando você falou do sintoma, muitos pacientes falam, não, eu sei quando a minha pressão está alta. Isso é uma grande falácia. Isso é uma ilusão extrema, totalmente equivocada. Vou tomar remédio quando eu sei que a pressão está alta. Então, isso não existe. Isso não existe. Né? E nós não temos sensibilidade o suficiente para saber que nós estamos com pressão alta ou não. Então, é um dado que não tem sentido. Né? A pessoa, por exemplo, a gente vai falar sobre o tratamento, essas coisas no manuseio, mas isso jamais é uma coisa que o paciente pode levar em consideração. Não estou sentindo nada. E, às vezes, a gente começa a tratar, o paciente começa a sentir. Porque ele pode ter sintomas decorrentes de efeitos colaterais indesejáveis, mas o benefício da medicação é extremamente maior. Então, o que tem que fazer? Ter um acompanhamento com o médico, porque às vezes a gente ajusta a dose de medicação, muda a classe de remédios, que tem pacientes que aceita bem um tipo de classe de medicamento, ele responde melhor, e às vezes é uma combinação de várias medicações que podem ser necessárias. E lembrar da água, eu achei interessante a sua pergunta. Eu acho a preocupação da água um pouco mais importante até para pacientes mais idosos. Porque os pacientes mais idosos, eles têm uma sensibilidade menor à percepção da necessidade de água. Você pode ver pacientes, tem muitos pacientes idosos... Espera ter sede para tomar. Mas eles, às vezes, estão desidratados e não têm sede. É muito comum você pegar um paciente idoso e aí ele fala assim, mas minha urina está muito forte. Na verdade, não é forte, ela está extremamente concentrada. Aí você vai ver a mucosa dele, está desidratada, porque ele não tem a percepção tão bem adequada de sede com o passar do tempo. Então, tem que ter muito cuidado nisso. Né? E acho isso interessante, por causa de outras variáveis. Né? E para não ficar dando esses ataques no rim, que já tem um certo acometimento com o avançar da idade. Da idade, né? Da própria idade. Aí você já deixa desidratado, aí você pode provocar um dano maior, entendeu? Doutor Marcos Vinícius, e a pressão baixa atinge os rins também? Mesma coisa? É interessante quando a gente começa a falar de pressão para aluno do curso de medicina, que normalmente jovens, né, a pressão vai estar mais baixa. Não existe, inclusive, essa classificação de pressão baixa. Né? Eu posso ter 8/6, por exemplo, se eu estou bem, andando, sem sintoma nenhum, não estou ficando tonto, ótimo. Mas a pressão baixa patológica, né, que leva a cometimento de alguns órgãos, né, isso é importante também. Né? O próprio rim, eu brinco que o rim precisa da bomba, né, que é o coração, manda sangue para ele funcionar. E o rim não gosta dos dois extremos. Pressão alta durante muito tempo vai prejudicar, e a pressão baixa, agudamente, pressão baixa mesmo, que leva a sintoma, deixa de chegar sangue nos tecidos, né, que a pessoa fica tonta, cai, não consegue levantar. O rim também não gosta, não. Ele para de funcionar, mas aí é temporário. É um quadro agudo que pode voltar. Mas o rim não gosta dos extremos, não. Eu acho que a pressão baixa, para essa discussão nossa aqui, acho que ela tem relevância naquelas pessoas que podem fazer um quadro de hipotensão, de queda de pressão, em alguns momentos.
Principalmente aquelas pessoas que vê uma situação de grave, desmaia, vê uma situação de ver sangue, a pessoa tem queda de pressão. Essa é uma desautonomia interessante, que as pessoas podem passar mal com isso, né? E eu falo, faço isso que eu tenho queda de pressão. Estresse, ambiente muito fechado. Isso é um descontrole do sistema autonômico que, numa situação de estresse, às vezes ele tem um efeito contrário do esperado. Numa situação de estresse, o que a gente tem? A gente tem aumento de frequência cardíaca e redução dos vasos sanguíneos. A gente vai falar sobre essa complacência vascular daqui a pouco. Então, se o vaso ele dilata e a frequência cardíaca ainda cai, a pressão naquele sistema cai. E aí cai a perfusão cerebral e a pessoa tem tontura. Então, onde que a pessoa passa mal, desmaia, né, passa mal por algum momento. E o que é a conduta nisso? Se você puder deitar a pessoa, pedir para ela tossir um pouco, fazer tosse, e às vezes puder levar um membro. E aquilo é uma alteração fugaz que melhora. Mas tem muitas pessoas que têm essa situação adversa, passa mal, sempre tem hipotensão, dessa desautonomia vasovagal. Aí, uma das coisas que cuida muito bem disso e previne é a atividade física. E, às vezes, algumas pessoas que, se for muito recorrente, usar meia elástica, né? Até a cinta abdominal. Existem algumas medicações que podem para segurar mais o sal, mas isso são casos extremos. E hoje a gente já sabe que uma atividade física regular, né, é tão eficaz quanto. Mas tem pessoas que às vezes precisam de uma função mineralocorticoide para segurar mais água. Mas isso é casos bem extremos. A maioria não precisa disso. E tem muito efeito ligado às emoções. Esses quadros de queda de pressão arterial é muito ligado às emoções. Pessoa muito ansiosa, tal. Mas isso é uma coisa relativamente benigna, né? E evolui bem. Outra coisa é a pessoa que não tinha pressão alta começar a ficar com níveis um pouco mais baixos do que o chamado normal, em vigência de um tratamento que às vezes está um pouco mais dimensionado. Isso tem uma repercussão no idoso, né? Isso o médico que está acompanhando tem que fazer esse acompanhamento, porque às vezes o paciente pode ter sintoma, principalmente o paciente muito idoso, exatamente porque a gente mede a tensão do vaso. E o paciente muito idoso, a alteração do vaso, a dinâmica do vaso, a plasticidade do vaso é acometida. Ele é mais rígido com a idade. Por isso é um dos fatores também que a hipertensão aumenta com a idade. Então, o paciente idoso, ele tolera mal uma pressão que o paciente que era hipertenso, se você baixar ele às vezes para 10 por 7, vai ter sintoma. E às vezes pode levar a ter sintomas adversos mais importantes do que a própria hipertensão, entre aspas. Assim, uma hipotensão pode levar a quedas, mal-estar, então tem que ser bem cuidado. Por isso não tem jeito, não tem receita de bolo para hipertensão arterial e tem que ser acompanhado com um profissional. Pressão baixa, por exemplo, seria o que? 8? Pois que o Dr. Marcos explicou bem, depende muito do indivíduo, da acomodação do indivíduo. Sim. Se você pega uma pessoa normal, que tem o nível dela é de 12 por 8, né? 12 por 8. E por algum motivo ela vai ter ali 7, 8 de pressão sistólica, ela pode sentir mal-estar, moleza. Mas se a gente pega pacientes que têm, às vezes jovens, totalmente assintomáticos, atletas, tem pressão de 9 por 5, e está maravilhoso, está tudo certo, está tudo normal para ele. Então, o número, a gente tem que ter cuidado com ele nos valores assim, mas a acomodação vascular dos pacientes, principalmente mais jovens, é muito dinâmica. E lembrar que a pressão, a gente tem um dado de pressão no repouso. Eles passam 12 por 8 a pressão no repouso. O Dr. Marcos explicou muito bem que a pressão é dinâmica. Se eu vou fazer exercício, ela tem que subir porque eu vou ter mais consumo de oxigênio. Eu sofro uma dor. E isso o Marcos fez muito enfático nisso e de ponto fundamental. O cara tem uma dor de cabeça e a pressão sobe. Às vezes a pressão é consequência da dor de cabeça e não causa. Então isso é muito importante, né? Porque a dor, qualquer estímulo, você vai ter aumento de pressão arterial. Emoção, né? N coisas.
Tem casos até, parece engraçado, mas eu já vi até na família, entre amigos, tudo tal. Aí ele está com a pressão baixa, dá um pouquinho de sal para ele. Como é que você vê esse remédio? Tranquilo, eu vou deixar o Marcos falar do sal. Voltando um pouco em relação a valores, né? Existe, né, na literatura médica as classificações, né? Então, todo mundo que tem pressão menor que 12, o 12/8, até voltando a falar, nós somos hipertensos acima de 14/9, né? Ou 140/90. Existem classificações até para objetivo de tratamento, né? Então, a pressão menor que 12/8 é dita ótima. Então, não tem, abaixo disso não tem valores, né? Então, todo mundo está 12/8, que seria a nossa meta de buscar, né? É dita ótima. Então, pronto. Né? Se eu estou menor que 12/8 sem sintoma nenhum, eu estou perfeito. Né? Se existisse 8/5, 8/4, etc., a pessoa está boa, ótimo. Criança que às vezes tem pressão, isso é normal. É o que a gente quer, exatamente. É o que a gente busca exatamente isso, né? Esse valor menor. Já existiu em algum momento esse objetivo maior. Quanto mais baixa, melhor. Né? Então, aí tem estudos, né? Grandes estudos na literatura fazendo isso. Vamos buscar o controle intensivo ou o controle standard, né? Que é o normal, né? E foram ver que, na verdade, se baixar demais, é isso que eu falei agora há pouco, não é bom. Principalmente nesse perfil de paciente diabético, hipertenso já em tratamento. Não, vamos tentar jogar pressão no chão. Não teve vantagem. Então, hoje em dia, tem muito cuidado com isso, né? Principalmente idoso, que pode ter sintoma, queda e etc. Então, mas voltando à história da pressão baixa, não tendo sintoma, joia, é o que a gente quer. Então, é o que a pessoa tolera a longo prazo, é isso que a gente busca. E com relação às crendices, né, de tratamento da dita hipotensão, o Dr. Vilmar colocou, deita a pessoa, põe a perna para cima, né? Porque a ideia de cair quando está passando mal é para proteger o órgão mais nobre que a gente tem, que seria o cérebro. Por isso que a gente vai para o chão. Então é o que eu tenho que proteger, né? O comer o sal, né? Uma pitada de sal, até ele ter efeito de atrair água para dentro do corpo, aumentar o volume de sangue, vai demorar um pouquinho. Mas tem algumas crendices populares que a gente não vai deixar de... Isso vão continuar existindo. Mas deita a pessoa, põe as pernas para cima, que não faz mal não para ninguém, não. Sempre tem uma tia que acha que é médico, que entende. De médico louco, cada um tem um pouco. Isso aí vai ter, né? E de médico de rim, então, mais ainda, né? Tem os chás todos que são usados para isso. Isso não vai ter. A gente pede para não substituir o tratamento. Se quiser usar, não tem problema, não. Mas deitando, melhora. E isso é importante, né? A pessoa passa mal, desmaiou e tal. E a gente tem que ter essa conduta rápida, né? Deita a pessoa, né? Porque você vai melhorar o fluxo, ela melhora na hora. E a partir daí que melhora, desencadeia, acabou. E ela tem um efeito que a gente chama. Ela tem além da hipotensão, ela tem um cardio inibitório também, que diminui a frequência cardíaca, em oposição do que poderia aumentar para compensar. Então, é uma resposta vagal que ela faz exatamente o inverso do que teria que ser para acomodar a pressão. Aí é por isso que a pessoa às vezes tosse um pouco mais, você melhora a pressão torácica, muda, e um estímulo vagal para aumenta a frequência cardíaca. Então, é interessante, suspende as pernas, dá umas tossidas, espera um pouco, né? No segundo ela vai melhorando aí e desfaz o efeito. Isso é importante. Às vezes a pessoa vai tomar uma injeção qualquer, de qualquer coisa, desmaia, por esse efeito. Entendeu? E aí a conduta é essa. É uma cadeira de dentista, né? Sim, aquela é o exemplo ideal, porque suspende ela, chama a posição de Trendelenburg, você suspende as pernas, acabou, sem nenhum problema. E você não faz mal nenhum. Mas tem o medo, né, da cadeira do dentista. Tá. Eu tô medo da cadeira do dentista. Eu tô falando assim, para elevar a pressão, suspender os pés. Tá certo. Não, é o medo. É o barulho. É o barulho do motorzinho. Faz a pressão alta. Opa. O barulho do motorzinho que a gente passa mal, né? Tem gente que passa mal, para você ver. Enlouquece. Então isso é muito importante. Doutor Vilmar, a hipertensão ela pode provocar o que se chama de... Até nós conversamos outro dia sobre isso. O coração musculoso. Como é que é isso? É perigoso isso, né? O músculo cardíaco, ele trabalha para vencer a resistência vascular. O que é a resistência? Dada pela capacidade elástica dos vasos arteriais. Né? E a hipertensão arterial, né, em última instância, é um desajuste, não pela quantidade de sangue que está bombando, mas pela inflexibilidade desses vasos arteriais. O que é? É como se ele diminuísse
o diâmetro dos vasos, por uma resistência maior, principalmente da microcirculação. Os vasos de médio calibre eles são de complacência, os de resistência são os vasos de microcirculação, as arteríolas, meta-arteríolas. Então, qual que é a importância disso? O músculo, se ele tiver desajustado isso, ou seja, é que nem uma explicação simplista, mas de uma bomba. Você tem uma bomba que gera X litros por minuto e você está com ela num cano de 1 polegada. A hipertensão arterial é como se eu colocasse um cano de 3/4 naquilo. Então, a pressão para passar aquele mesmo fluxo vai ficar aumentada, porque ele diminui e lesa, dano na parede do vaso, né? Porque ele tem que ficar mais forte para segurar essa pressão, né? É uma disfunção disso, do endotélio principalmente. Então, você passa aquele sangue, ele lesa, além da lesão no vaso, ele gera um efeito no coração de quê? De principalmente do efeito muscular. Ele tem que criar, igual na academia, o cara malha muito e vai ter mais músculo. E esse músculo, com o passar do tempo, ele vai crescendo, vai hipertrofiando, ele vai ficando, às vezes, tão grosso dentro do próprio coração que ele dificulta o retorno ao enchimento do coração. E pode levar à disfunção cardíaca, não por falta de força, mas por dificuldade de encher o recipiente dele fica mais menor. E essa é uma adaptação de hipertensão. Mas em alguns casos também, que ele cresce, ele pode, ao invés de hipertrofiar, ele hipertrofia e depois dilata. E ele, a hora que ele vai dilatando, ele vai ficando dilatando, e fica aquele coração que a gente chama de coração de boi. Ele dilata muito e aí adoece a fibra muscular, que também é uma consequência da hipertensão não tratada. A miocardiopatia dilatada é hipertensiva. Que esse já é um final de carreira. Primeiro ele hipertrofia e depois dilata. O coração dilatado, antigamente, de ouvir as pessoas falarem, né? Que é o coração do Chagásico. Sim. Tem alguma relação? Não pode ter Doença fibrose. de Chagas com coração Não, inchado, não. essa coisa. Com o coração da hipertensão, não. Assim, tem coisas semelhantes no sentido de que fibroses musculares. Na dilatação por hipertensão, ele pode ter fibrose também. Vai adoecendo o músculo. Mas o Chagas é por uma doença do cardiomiócito específica, né? Por uma fibrose e perda da capacidade contrátil. É claro que no final da carreira, lá na frente, elas ficam parecidas, porque o coração dilatou tanto. Então, e às vezes você não sabe o que levou a essa dilatação. Às vezes o cara tem Chagas, mas não foi a Chagas que dilatou, foi a hipertensão arterial, né? Aí a gente vai associar outros dados. Esse cara tinha história de hipertensão, que o cara com hipertensão dessa, seguramente a aorta dele também está dilatada. A aorta dilatada, ele tem aneurismas no vaso retiniano, dos olhos. Então, tem outros corolários que é importante. Às vezes tem doença renal, seguramente. O Chagas não necessariamente. Ele adoece o coração primeiro, os outros órgãos está tudo bem. Então, mas no final da carreira, a cardiopatia dilatada, elas ficam parecidas com outras origens, com outras etiologias, entendeu? Mas não é só engrossar o músculo. Ele pode dilatar também e dilatar as válvulas, os anéis das válvulas, ficar com vazamento nas válvulas. Então, ele adoece o organismo como um todo. E vai refletir lá nos rins, né, doutor Marcos? Sim. Eu vou buscar um fiozinho que eu estou ouvindo o Marta falando. Até no começo eu ia falar, acabei nós mudamos de assunto, da importância da hipertensão, até para alertar a comunidade, né? É a doença mais comum no mundo. Nós temos aí, dependendo do valor que a gente usa, desse 14/9, 30% da população mundial é portador de hipertensão. Para você ver o que nós estamos falando, né? Muita coisa. E aí que vem a parte triste da história, né? Disso aí muita gente não sabe, porque a gente volta na história do sintoma, né? E dos que sabem, né? Tem levantamentos no mundo. O Brasil tem alguns, até hospitais universitários, né? Desses que são hipertensos, quantos estão tratando? Né? E é uma doença, 30% eu vou colocar acima de 18 anos. Com o nosso envelhecimento, essa prevalência vai aumentar. Chega a 70%. E aí que é o grande problema. Menos da metade desses sabidamente portadores de pressão alta estão tratados. E aí isso que é o ruim da história, né? Da evolução disso tudo, que seja da hipertrofia do coração, o coração vai crescer e vai dar problema, seja do acometimento do rim, dos vasos do cérebro, de um monte de coisa, de complicações que a pressão alta pode dar. E é esse alerta que a gente tem, né? Programas como o seu, que a gente precisa alertar a população desse descuido, né?
E vai de muita coisa, né? Até o Vilmar falou de efeito colateral de medicamento. Nós, homens, temos certo problema em usar remédio de pressão, porque muitos deles vão causar impotência, por exemplo. Então, eu prefiro não tomar, não estou sentindo nada, né? E tal. Só que esse descontrole leva a grande parte dessas doenças temidas, né? As doenças cardiovasculares, a doença renal a longo prazo, né? E isso é tão importante, né? Tem muita gente que fala que é a doença mais democrática, né? Que tem a pressão alta, né? Que ela pega criança, idoso, jovem, branco, preto, mulher, homem, não tem distinção, né? Parece que no negro a incidência É mais grave, assim, depende muito, a gente usa muito dado de população americana, né? Eu gosto muito de história da medicina, né? Então existe até o motivo da hipertensão mais grave no negro americano, que veio de outra área da África, e lá, voltando à história do sal que você colocou, morava no deserto e ele precisava de ter uma adaptação do corpo que fazia com que ele preservasse mais água, porque não tinha no deserto. Ele tinha uma alteração, não vem ao caso, lá no túbulo do rim e tal. Isso foi descoberto quando no transporte de navio negreiro, né, da África para os Estados Unidos, esses escravos, né, é ruim falar disso, né, eles sobreviviam em condições muito ruins no porão dos navios e foram vivos. Mas o que será que acontece? Por que eles não morreram desidratados e tudo, né? Então eles tinham essa adaptação, né, de uma capacidade que era benéfica lá para trás. De resistência. Isso, de reter sal no corpo, água no corpo para não morrer desidratado. A partir do momento que ele vai, né, e chega nos dias atuais, né, essa característica genética ele trouxe, não se perde, né? E aí fez com que ele agora, vivendo em outro ambiente, comendo sal à vontade, etc., ele se torna hipertenso grave, difícil de tratar, né? A gente vê muito também nos negros aqui do Brasil, etc. Mas no negro americano a gente vê algumas patologias mais graves, difíceis de ser tratado, dentre elas a hipertensão, por causa dessa característica genética lá de trás, que era protetora, né? Mudou o ambiente, né? A alimentação, etc. Isso fez com que se tornasse mais grave e acometimento muito maior. A população americana mais sensível, né? Os efeitos adversos. Indivíduos em diálise é maior, necessidade de transplante, próprio diabetes, né? Então, tem muito isso, a característica genética, né? E o que a gente precisa alertar a população disso, não esperar ter nada, né? Que é uma doença grave, a mais comum no mundo, e a gente não trata, né? Nós médicos mesmo, às vezes, temos um certo receio de tratar demais, até com medo de dar pressão baixa e tudo. Não, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar atingir o que é o programado, a dita meta de tratamento, para evitar isso. Porque isso, a longo prazo, além, claro, né, que é o principal, as consequências disso a longo prazo para o indivíduo hipertenso, mas para tudo, para a saúde pública, né, os custos que isso gera, né. Hipertensão pode ser fácil de tratar na atenção básica, né, mas se ela chega à necessidade de fazer cateterismo, por exemplo, cometer o coração, tem um infarto aí, está sequelado, perde uma vida útil, isso tudo, né? Então, isso envolve um monte de coisa. Hora de trabalho, pensa. E esse entendimento melhor da população é importante, né? Dia 26 agora, né? De abril, Dia Mundial da Hipertensão, é um alerta, né? Para todo mundo, né? Ainda é pouco divulgado, né? Muito. A gente não vê falar muito disso, mas todo mundo preocupa com outras doenças, claro, que chamam mais atenção, mas dessa doença silenciosa que é a hipertensão, se fala pouco. Fácil, né? Hoje em dia, né? Teoricamente, o entendimento hoje em dia da pressão alta já é muito desenvolvido, tem medicamento, e a gente esquece do a longo prazo, cometimento do rim, etc., que a gente vem falando. E esse tipo de programa, de alerta, é muito importante para a população, porque não espera ter nada. A longo prazo é muito ruim, oneroso para o Estado, para a qualidade de vida da pessoa, né? Então, precisava. Família, de maneira geral, horrível, né? horrível. Com Todo mundo. Eu acho interessante essa colocação com o Marcos, que dos dados que ele falou, que apenas a metade da população que é diabética procura tratamento, hipertensa procura tratamento. A metade desses que procura tratamento, apenas a metade disso, em alguns estudos, mostrou que eles atingem o valor-alvo. Ou seja, então a metade da população que é hipertensa é que tem o benefício do tratamento a longo prazo. Isso é muito importante, porque atinge as metas e fica nesse nível que o Dr. Marcos falou, com remédio ajustadinho, perfeito. Esse sujeito ele não vai ter complicação tardia do diabetes, da hipertensão arterial.
Porque ele está prevenindo os órgãos-alvos. Essa é a missão maior nossa. É proteger os órgãos-alvos, os danos secundários da pressão arterial. Então, assim, lembrar isso... Por que isso? Por causa da aderência e da cultura. Ah, tomei um mês de remédio, tá bom. Ah, tá bom, meu filho ficou bom, tá bom, já baixou, tá tudo certo. Equívoco. Se você parar de tomar o remédio, a pressão vai voltar. Existem casos raros de você retirada do remédio? Existe. Isso pode acontecer. Não fica estoque de medicamento no organismo. Ótimo. Perfeito a sua colocação. Não existe, não fica. A medicação dura no máximo 24 horas. No máximo 24 horas. Para efeito terapêutico. Então, isso é uma lenda que precisa ser derrubada. Tá certo? Então, eu acho que esse é um dado de muita relevância, ou seja, então, não basta apenas para o tratamento. Ele tem que manter os órgãos-alvo e manter regular. Por exemplo, pacientes que internam no hospital com um nível expressórico muito alto, né? E interna para controlar a pressão arterial, e uma grande parte da população, se você deu os mesmos remédios dentro do hospital, os remédios que ele usava em casa, tem gente que, situações que ele abaixa tanto que você tem que mudar os remédios. O que é isso, o aprendizado disso? Que, na verdade, ele não estava usando corretamente. Entendeu? E ao invés de nós aumentarmos os remédios, nós, às vezes, temos que tirar. Em face do hospital que ele está tomando certinho. E temos que ter cuidado também com a qualidade da medicação, né? Isso é uma coisa que nos preocupa, né? Existe uma série de... Nós não temos... a gente tem muita evidência de que tem laboratórios mais sérios que os outros. Porque em segurança da medicação e do efeito desejado disso. Então, até isso a gente tem que ter cuidado. Questão do genérico. De medicações genéricos e entre outros, em que a gente tem que ter muita confiança de quem produz aquele remédio, né? Que é um laboratório sério, né? Tudo isso a gente tem. E a população, às vezes, fica vulnerável a isso, porque o médico prescreve um remédio lá assim, X, é porque ele tem experiência, tem confirmação, tem estudo, né? É um laboratório sério, o laboratório que fez o estudo daquilo. E a discrepância de preço é gigantesca. Né? Mas, às vezes, a discrepância de efeito também é. Então, é uma área muito complexa da gente discutir isso, mas é importante isso. Então, ter assiduidade no remédio, usar regular igual se mandou. Qualquer mudança de coisa, informa seu médico. Não faça receita de bolo com a vizinha, como receita de bolo. Ah, vou tomar isso, deixa eu tomar o remédio. Doutor Marcos falou, pode tomar o chá de qualquer coisa. Minha tia tomou esse remédio. Eu vou tomar. É muito complexo. Agora, uma das coisas importantes na hipertensão são os tratamentos não medicamentosos. Isso tem muita valia. E com isso a gente pode reduzir a quantidade de remédio. Os remédios caseiros. Não. Terapêuticos outros. Por exemplo, a obesidade. A obesidade é um fator altamente agravante para a hipertensão arterial. Então, o tratamento da obesidade, ele entra em conjunto com o tratamento da hipertensão arterial. Né? A atividade física melhora a complacência vascular. Então, é benéfica para o tratamento. Uma dieta saudável. O excesso de sal traz prejuízo para o controle da pressão arterial, como muito bem demonstrado pelo Dr. Marcos. Hoje, o consumo de sal brasileiro, nos dados que tem da população brasileira, dados não muito antigos, mas mostrava o seguinte, que a população brasileira, ela praticamente, a nossa ingesta de sal ideal é em torno de 5 gramas de sal de cozinha. No Brasil... Por quanto? Por dia. Por dia. Por semana. No Brasil, a taxa de consumo medida era em torno de 9 e pouco por dia. Ou seja, então nós estamos usando muito mais sal do que o que se deve. A população brasileira tem essa ingestão de sódio maior. Prova disso, que nos índios primitivos, que não têm contato com o nível a prevalência de hipertensão neles é quase zero. Porque eles não comem sal. Só da natureza, a quantidade de sódio é baixa. Tá certo? Isso é muito importante. Então, é praticamente zero. Né? E o cuidado com o sódio, principalmente nos alimentos que a pessoa não tem noção de que tem muito sódio. Por exemplo, a Coca-Cola tem muito sódio lá dentro. A Coca-Cola zero, mais sódio ainda. Alimentos enlatados. Eles têm altíssima quantidade de sódio. Na azeitona, por exemplo, olha a quantidade de sódio que tem. Então, é muito importante a avaliação nutricional desse indivíduo alimentar.
E a mudança de hábito é fundamental. Meditação tem efeito, a meditação para controle de estresse, a pessoa que tem o estresse como fonte de problema, e ela atua nesse sentido. Então, eu vou cuidar disso. Porque, na verdade, assim, o excesso de passado traz para o indivíduo depressão. O excesso de futuro, ansiedade. E o excesso de presente, estresse. O cara que tem muito compromisso na hora... Esse é o estresse, propriamente dito. Né? E a mola propulsora da gente. A gente sem estresse, a gente não vai. O estresse é que nos movimenta, mas é uma coisa comedida, né? A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Fala no sal do Himalaia, o sal do não sei da onde, sal do mar. O sal gourmet. O sal gourmet, o sal iodado, o sal sem iodo. Qual que é a diferença disso? Ou é tudo a mesma coisa? Então, é na quantidade de sódio realmente que tem, né? Então, esse dito sal gourmet ficou muito na moda, né? O problema é que o brasileiro gosta muito, né? Mas salga a mesma coisa. Né? Então, por não salgar a mesma coisa, a gente acaba colocando mais, tá. né? Então, assim, independente do sal, que é o sal de cozinha nosso que a gente está acostumado a usar, ou esse sal gourmet e tudo, a diferença é a quantidade de sódio no final da história. Agora, é claro que eu vou ter o gosto vai ficar diferente com esse sal gourmet, porque ele tem menos sódio. Aí eu vou e coloco mais, não adianta nada. Teria diferença sim, né? Essa diminuição no impacto a longo prazo. O sal, disso que o Dr. Gilmar colocou, redução de peso é o que mais impacta, associado a exercício físico, o sal também. Só que ele demora, a pessoa precisa... a gente ter a resposta à restrição de sal vai... mais de 1 mês e meio para ter resposta. Aí, de repente, hoje tem um churrasco, eu vou comer, volta tudo de novo. Então, essa manutenção é a vida mais difícil. Principalmente para nós, brasileiros, não gostamos muito de sal, né? Mas, assim, tem diferença, esse sal gourmet, desde que eu respeite a quantidade de sódio que eu estou colocando. Se eu for buscar o mesmo gosto do outro, aí não vai mudar nada. Ele tem menos sódio na formulação. E mais potássio, né? Isso, substitui. Eu vou colocando. Substituição por potássio, se eu for colocando, não adianta, né? Mas não é isso que a gente faz. Não, eu vou trocar, mas vou usar mais. Não, tá muito fraco, eu vou colocar. Aí não resolve nada. 6 por meia dúzia. Exatamente. Se eu colocar, só mudei o nome do sal, mas vou colocar a mesma quantidade de sódio, não vai ter mudança nenhuma. É absurda a quantidade de sódio que nós brasileiros, nós aqui da nossa região, gostamos demais de churrascaria, de churrasco. Né? A quantidade de sódio que põe na carne é muito grande. Bom, não deixa de ser. Não deixa de ser apetitoso. Mas e uma coisa importante, o doutor Marcos falou é o seguinte: a resposta é longa, demorada, né? Mas a educação alimentar também é. À medida que a pessoa vai adaptando, vai procurando desenvolver, tem esse propósito, ela vai diminuindo gradualmente, só ela vai adaptando melhor os receptores da língua, principalmente, do sódio, a sensação que a gente tem na boca, no paladar. E há uma acomodação com esses receptores ao longo do tempo. Então, uma pessoa que está adaptada à comida alcoólica, você coloca um pouquinho de excesso, ela percebe. Mas isso é um planejamento que tem que ter, não é só para o indivíduo. Por isso é difícil implementar. É familiar, é contextual, é social. Então, não, mas eu não estou gostando dessa comida. Aí a pessoa, um dos membros da família está tentando fazer isso, o outro, não, eu não gosto disso, não. Então, por isso é muito complexo. Por isso é difícil a gente ter isso na prática como altamente eficiente. Mas é muito importante. Mudança Mudança do estilo de vida é muito importante. E todo mundo tem que participar, né? Se alguém uma na família... camaradagem, né? Exatamente. E é benéfico para todo mundo, isso com certeza. Né? Existe uma, assim, estudada mesmo no mundo, é um tipo de dieta só, né? Sim. Que chama DASH, né? É uma dieta que o americano recomenda para todo mundo, mas ele mesmo não segue, né? Que é fruta, legume e tal, e não tem sal e tudo.
tem um impacto, assim, essa é a mais estudada, realmente tem um impacto muito bom, bom tipo de controle, mas não é fácil, né? É cultural mesmo, do que comer e tudo. Mas bom que ele receita para todo mundo, mas ele mesmo não... Não faz. Dentro disso, os famosos suplementos alimentares aqui, que principalmente o pessoal de academia que gosta muito, e o reflexo disso na hipertensão e na saúde dos rins. Então, do rim, a gente é muito questionado a respeito disso, né? As creatina também. Não, a creatina até que não tem, teoricamente, assim, do ponto de vista de saúde renal, não tem grande cometimento, não. Isso aí é assim, eu brinco, né? Que o que faz, teoricamente, né, que faz mal pro rim, mas ninguém bate o martelo nisso, seria o excesso de proteína pro rim já doente, aí faz mal. Que isso acontece muito, né? Eu quero ganhar massa muscular, eu preciso dar eu falo assim, eu preciso dar o tijolo para construir a parede, que seria o músculo. Então, o que tem descrito é isso, né? Que para um rim doente, o excesso de proteína pode fazer mal. Que é o whey da vida que todo mundo come. Um pote de whey por dia, mais uma cartela de ovo, mais frango, aí é muito, né? O rim fica sem saber o que fazer. Essa sobrecarga de proteína, o excesso de proteína para o rim doente pode fazer mal. Mas não existe nada comprovado, assim, para o rim saudável, que se eu vou comer mais, vai ter isso, né? Porque é muito difícil, você imagina. Existe um estudo grande no mundo, que é de 1994, quando eu lembro que eu terminei a residência lá em Ribeirão, muitos anos atrás, que precisou ser votada uma lei no Senado americano para que eu pudesse fazer uma dieta bem restrita de proteína. Eram 3 grupos de quantidade de proteína, em que essa lei foi votada para que eu pudesse levar na sua casa comida, que americana ninguém chega aqui, né? E no final do dia ir lá buscar. Então, hoje em dia se critica muito que eram poucas pessoas que foram avaliadas, o tempo, você imagina. Para mim saber se dieta com graus variados de proteína vão ser lesivas ou não por rim, eu tenho acompanhado durante muitos anos, imagina. Vigiar a pessoa, o que ela come, é complicado fazer isso, né? Então, o que a gente orienta para esses de academia, né? Desses suplementos, que seria a glutamina, os aminoácidos, é comer o tijolinho. Eu não vou comer a parede inteira, joia. É isso que a gente faz. Mas que, no mínimo, se tem alguma doença, que faça essa avaliação que eu falei logo no começo, com o exame de urina, o exame de sangue. Esse exame de sangue chama creatinina. Muita gente confunde, não é a creatina. A creatina é o substrato para formar, né? Creatinina. Que ela pode até aumentar, porque eu ganhei massa muscular, a creatinina vem do músculo. Não quer dizer que eu estou com problema no rim. O whey, né, que essa proteína pode fazer mal ao excesso se eu tiver alguma coisa. Agora, do suplemento para pressão, a gente não sabe o que tem. Pois existe também alguns suplementos que contêm estimulantes, né? Que são dito termogênicos, né? Que a pessoa vai perder peso. Isso aí pode fazer a pressão subir. Então, precisa tomar cuidado. Arritmia no coração, pressão sobe, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que usa, né? O suplemento mesmo. Eu vou dar proteína para ganhar massa muscular, joia. A creatina, que tá na moda de muito, sem problema, desde que eu não tenha alteração prévia nenhuma. Acho que a palavra é essa mesmo, né? O exagero pode fazer mal para qualquer coisa, né? Não precisa, mas comprovado que faz mal é o excesso em quem já tem alguma doença do rim. Fora isso, não. É isso aí. Essa coisa que você começou a falar agora há pouco tempo sobre isso, muita gente não tem medo de tomar medicamento para pressão, com medo de ficar impotente sexualmente. Sim. Hoje nós temos medicações, hoje nós trabalhamos com muita tranquilidade nisso, porque hoje nós temos um arsenal muito grande. E esses efeitos colaterais nas medicações atuais hoje são muito pequenos, né? Existia uma classe de medicação que usava para hipertensão arterial em homem que realmente deixava ele hipotenso, com hipotência, né? Mas hoje essa medicação é restrita para usos específicos, mais para umas situações especiais, né? Principalmente em mulheres e principalmente na hipertensão gestante, que é mais seguro, né? A única. Mas o resto, tudo, a incidência é extremamente baixa e acho que a conscientização do problema é muito mais relevante do que esse efeito colateral, que é muito raro. E se for, a gente pode trocar o remédio, a classe de medicação ou não, né? Mas é extremamente raro. Hoje a gente não tem isso, né? Hoje tem uma classe de medicação que voltou a ser usada como indicação como uma classe 1 para hipertensão arterial, que em doses muito grandes pode levar. Mas hoje, e não são todos os remédios da mesma classe que tem isso. Então, esses efeitos. Então, acho que hoje isso não é um problema.
Hoje o problema, inchaço nos pés, para mim, é muito mais incidente do que impotência. Em algumas medicações de classe remédio, promove aquele edema no final do dia. Esse sim é efeito colateral. Mas às vezes não tem jeito. A medicação que responde bem, e esse também não vai influenciar nenhum prejuízo para a pessoa. Às vezes pode usar uma meia elástica. Mas assusta, né? Mas assusta. Porque as mulheres não gostam de ver os maridos com o pé inchado, não é? Não tem isso? Ih, esse meu homem tá com o pé inchado, vocês... Homem com o pé inchado não dá certo, né? E às vezes para de tomar por isso também. É verdade. Não, doutor, esse meu marido com esse pé inchado aí não tá certo, isso aí não. Isso é muito importante. Eu entendi. Já não dá certo. Ele inchou o pé, morreu. Então, assim, mas esses paradigmas a gente enfrenta no dia a dia, e é muito importante a população ter noção disso, sabe? Né? E qual que é o problema da hipertensão no cérebro? Acho que vale a pena a gente falar isso, porque a hipertensão, ao longo do tempo, ela pode criar aneurisminhas, pequenos aneurismas no cérebro, nos olhos, né? Nos rins isso não é tão comum, mas no rim é mais dificuldade de filtração mesmo. Mas, principalmente nos dois vasos, que é cérebro e olho, a gente pode ter essas dilatações. E ali, naquela dilatação, é que exatamente rompe o vaso. Por que rompe naquela dilatação? Porque o vaso é muito pequenininho. A hora que você dilata ele, a tensão na parede do vaso, ou seja, a que segura, é chamada de tensão, a pressão é igual no ambiente, mesmo na parte dilatada como no vaso normal. Mas a tensão da parede do vaso é muito maior. Então o risco de ruptura é grande, porque é igual uma dilatação num pneu do carro. Qualquer uma pessoa que vê um balão num pneu do carro, esse pneu vai estourar. E é porque a tensão ali é muito maior. Então é o risco de ruptura, porque dilata e distende. E esses aneurismos formam por quê? Por falha no mecanismo de adaptação cerebral, né? Dos vasos, onde está, principalmente dentro do cérebro, que é no AVC e nos vasos sanguíneos, que são intracerebrais. Então, a parede desses vasos é um pouco mais frágil do que da parede da artéria que vai para o braço da perna, por exemplo. Então, acho que é muito importante isso, esses aneurismos que formam, a dilatação deles, que vai ao longo do tempo. O senhor tem feito palestras em empresas grandes de Uberlândia, levando a esclarecimento sobre a questão da hipertensão. Como é que é isso, doutor? Não, existem algumas empresas grandes, alguma coisa que faz esse planejamento na semana de proteção de acidente, de cuidado com a saúde. E isso é uma campanha, né, que tem hoje, grandes empresas fazem isso, a sociedade faz isso, tem os movimentos exatamente para quê? Para prevenir as pessoas dessas lesões secundárias. Eu acho que isso é a grande conquista, para saber, essas coisas que nós estamos falando aqui são extremamente importantes, mas são importantíssimas, né? Se a pessoa tiver esse recado, né, com ele próprio, para seguir como segue o tratamento, ele vai aderir, porque ninguém quer, né, ser portador de uma situação em que ele tem que precisar de uma máquina para lesar o rim dele. Eu acho assim, o Dr. Marcos é que cuida, ele tem essa habilidade. Uma prisão, né? O sujeito tem um sofrimento, gente, é inimaginável. E precisa de gente para cuidar, como o Dr. Marcos, que é especialista. Abala a família inteira, né? Toda a vida do sujeito, ele não pode viajar, ele não pode ir para uma praia, pode, mas é muito complicado, tem que estar todo... Ele está escravo daquilo. E além do que, toda semana está lá, tem complicações adversas, que não é só a insuficiência renal. A insuficiência renal leva outras doenças juntos, né? Ele leva a anemia, o paciente fica fraco. Diabetes, né? Não, ele não leva diabetes, mas as doenças costumam estar associadas, né? Ele leva uma perda de muscular, o renal crônico, ele tem uma sarcopenia. Então, isso é muito importante. O Dr. Marcos, que é o expert para falar sobre o assunto, as complicações da renal crônica, o doente sofre muito, né, Dr. Marcos? Nós não podemos deixar chegar. É isso que é importante, não podemos chegar lá. Por isso, mais uma vez, né, reforçando isso, a importância do seu programa, dessas palestras que o Dr. Vilmar está fazendo para as empresas, porque, como eu falei, da democracia na distribuição da hipertensão, ela não poupa nem rico, nem pobre, nem nada. Todo mundo vai ter. Né? A gente herda, tem a parte genética na história. Então, esse entendimento é melhor, a participação, né, da gente discutir, conversar com o médico. Não, isso eu não me dei bem, tudo.
existia, né? A mulher está mudando um pouco, a mulher está ficando mais hipertensa também, até por mudança de atividade profissional, né? Já entra no mercado de trabalho, entra o estresse na história. Uma das coisas que a gente vê muito é a participação das esposas levando o marido ao médico, né? O marido chega, é ela que traduz, né? O que está tomando de remédio? Não, é ela que sabe, né? Então, isso tinha que ser nosso, né? De participar, de ir discutir, às vezes sozinho. Então, essa participação da mulher, né? Vai no marido e tudo é importante. Com certeza. A mulher não pode deixar de descuidar também, não. Precisa, né? Porque é nessa democracia da doença, no final da história, ela não poupa ninguém, E a não. jornada da mulher é triplamente Exatamente. importante. E Isso a outra gente coisa vê que muito. aumentou, além de tudo isso, as mulheres estão fumando mais. Estão fumando mais. Bebendo mais também. Bebendo mais. E uma coisa importante, o álcool tem muita influência no controle da pressão arterial. Muita influência. Que o excesso de álcool, ele piora a resposta vascular e pode induzir aumentos de pressão arterial, pelos metabólitos do álcool. Então, o álcool é uma coisa muito importante no controle da pressão arterial. Não precisa deixar de tomar, né? Então, existe quantidade até certo ponto, né? Eu brinco, não passei, doutor, mas final de semana, então, eu vou parar de tomar o remédio. De jeito nenhum. Você pega e toma, como o que você quiser. Existe quantidade, né? Assim, passando em relação de quantidade, assim, em gramas de álcool, né? Então, até 8 gramas de álcool para o homem, 7 para a mulher no dia, pode tomar. O que daria? Uma garrafa de cerveja, ou, né? Não é não. Ou, né? Uma taça de vinho, ou uma dose de uísque, as destiladas é que não pode. Então, assim, a pessoa não precisa abrir mão, né, da qualidade de vida, do prazer de final de semana. Usar, né? Isso. É aquela história igual do sal, com moderação, né? E o que acontece muito é isso. A pessoa, na semana eu vou beber, eu não vou misturar. Né? Aí não toma o remédio, bebe como com sal. É tudo o contrário do que precisa, né? O remédio tem o prazo de validade, ele não vai durar dias, né? Mas não pode deixar. Acho que tem que ter. A qualidade de vida é muito importante, né? E tá tudo, né? Precisa essas mudanças, né? Começo é difícil, né? Querer fazer atividade física, deixar de comer, né? Mas não pode deixar a doença aí ao longo prazo, né? Que vai piorar. Aí sim piora a qualidade de vida, né? E essas atividades em grandes empresas, né? Conglomerados, acho que vale para tudo. Para você ter uma ideia, né? Tem um levantamento do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Os profissionais de saúde, menos de 50% também, estavam com pressão controlada. Por mais que saibam, que convivam com aquilo, né? Que estão vendo lá o que está acontecendo. Mesmo assim, é muito difícil. Ainda tem o estigma. De hipertensão nem tanto. É o Casa de Ferreira. Isso, exatamente. Há muito tempo atrás era chique, né? Falar que infartou, né? Ou infartei, fiz safena e tal. Mas não é tão bom. Na verdade, não é tão bom assim, né? Mas falar que é hipertenso, você, tô tendo que tomar remédio, olha aí. Nós vamos ficar. Né? Com o passar do tempo, não tem jeito, né? É igual no sexo masculino, fala assim, a próstata vai crescer. Vai, de todo mundo. E nós estamos vivendo muito, né? A gente está vivendo mais. Nós não fomos criados para viver 80, 90 anos, né? E agora, submetendo rim, coração, olho, cérebro, etc. 80 anos de pressão alta, ele vai chiar em algum momento. 100 anos hoje está comum. Então a gente precisa desse entendimento que precisa, né? Tem tanta coisa para fazer. Tanto que ficou fácil hoje em dia tratar diabetes, por exemplo, com light, diet, insulinas modernas, bomba de insulina, etc. A gente precisa adaptar isso, né? Perder o pré-conceito de determinadas doenças. A hipertensão ainda é estranho, mas né? E, não preciso, mas para evitar esse tipo de coisa no final, né? Gente, o tempo nosso, infelizmente, eu sei que a gente tem papo aqui. Passa rápido. Para ir embora. Mas foi um prazer muito grande. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é preciosíssimo. E prazer. A gente agradece. O pessoal que nos acompanha, com certeza, vai ficar muito beneficiado com as informações que vocês nos deram aqui. Muito obrigado. Eu agradeço. Essa é a nossa intenção. Agradecemos o convite. Foi um prazer muito grande. Encerramos mais este Doses de Saúde. Esperamos vocês em nosso próximo encontro. Até lá.